A paz do Senhor, irmãos. Que honra, que privilégio estar aqui nesta noite. E como já foi dito, não poderia de falar não para uma convocação, né? Pastor Eduardo, uma grata surpresa na minha vida quando eu o vi pregar pela primeira vez. Então, não sei se ele sabe, mas tenho ele como um grande homem de Deus, pastor. Obrigado pela honra, pelo privilégio, pelo convite. Todos os irmãos que me recebem tão bem aqui. Eu não sou negão, mas eu me sinto em casa. Eu brinco que eu sou branco por fora e preto por dentro, mas ninguém acredita. Mas que bom, irmãos. Eu me sinto muito bem aqui e é uma honra estar aqui com os irmãos. Muito obrigado. Vamos lá abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículo 16 em diante. O nosso tema, ele é unção. E eu até perguntei para o pastor se havia algum texto específico. E ele me disse, fique à vontade, desde que você siga o tema. Então eu quero me manter no tema. Diz assim, a partir do verso 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o ungido, ou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue a quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curva a sua cabeça, soberano Deus eterno Pai. Sou grato, Senhor, de estar aqui na tua casa mais uma vez, em rever os meus irmãos, em compartilhar dessa comunhão, que eu creio que o Senhor está no nosso meio, onde há unidade, o Senhor está presente, e nós podemos entender que é como a unção que cai sobre a barba de Arão, e como o tema é unção, nós queremos ser ungidos e agraciados pelo Senhor. Entendemos também que o teu Espírito Santo é aquele que nos guia, e eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que eu venha me esconder atrás da cruz, que o Senhor fale através de mim, pequeno, mas tu conheces o meu coração. Fale aquilo que a tua igreja necessita, para a glória do teu santo nome, eu te agradeço no nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Eu sou mais uma vez grato a Deus. Quero agradecer também a companhia do meu amigo pastor Tiago, tem se achegado a nós, como ele mesmo disse, tem se achegado em casa. Quem sabe, né, vem uma carta na retaguarda. Brincadeiras à parte, irmãos, é um homem de Deus, como ele mesmo falou, conheci ele lá no nosso trabalho, no meu trabalho, trabalha comigo lá, e já teve a oportunidade de estar na nossa igreja, pregou algumas vezes, e confesso para os irmãos, foi uma grata surpresa. E Deus usa. Recomendo, pastor, quando tiver uma oportunidade, quiser, recomendo, um homem temente a Deus, conhece a palavra, vai ser um dos nossos avaliadores do nosso curso de pregação que nós estamos dando lá. Já ministrou aula da escola dominical nossa lá, porque eu gosto de levar alguns irmãos. E depois um dia eu quero que o senhor esteja lá conosco também, compartilhando da palavra. Então, irmãos, a gente tem que estar cercado de pessoas que nos agregam, e Deus me presenteou com esse abençoado. Então, fico feliz, porque não mereço tanto, mas Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, irmãos, quando a gente fala de unção, e aí eu pego um texto como esse, talvez os irmãos falam, não tem nada a ver, né, com o tema, mas eu quero falar a respeito principalmente da parte B do versículo de número 18, quando vai falar que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. E eu quero falar que igreja que é essa, quais são as características dessa igreja. E eu posso resumir em uma frase: a igreja que tem a unção, que também é representado, e eu vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo.
Uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E é sobre esse tema que eu quero ministrar nessa noite. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós vemos tantas igrejas por aí, tantas igrejas que têm N característica, e que foi se perdendo no meio do tempo da característica principal, que é aquela igreja que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso de número 42 até o 47, 48, se não me falha a minha memória. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, mas nós, como uma igreja bíblica, e queremos manter a autenticidade da palavra na nossa vida, então eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esta igreja, que ela é cheia da unção, da qual a porta do inferno não prevalece. Muito obrigado, querido. Porque o que acontece, irmãos, quando a gente olha aqui, a gente muitas vezes faz uma leitura equivocada, achando que a porta da igreja não vai ter o acesso contra o nosso inimigo. Aqui é o contrário, a igreja ela avança. Uma igreja cheia da unção, ela avança até o território inimigo. Eu estava do outro lado, irmãos, mas a misericórdia de Deus e uma igreja que avançou me alcançou, porque as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja cheia da unção. E a igreja é formada por quem? Por nós. Então, consequentemente, nós temos de buscar essa unção, esse enchimento do Espírito. E em nós que somos pentecostais, muitas vezes nós confundimos um pouco as coisas. Achamos que ser cheio da unção é eu falar em língua estranha, eu rodopiar, fazer os movimentos quando eu sinto alguma coisa, dar um streamlick, né? Eu acho que, nossa, está cheio da unção. E muitas vezes não é. Pode ser? Pode ser. Nós entendemos que quando o Espírito Santo ele vem sobre uma pessoa e ele enche essa pessoa ao ponto de extravasar, é um enchimento que não é um meio copo. Quando o Espírito Santo vem, ele transborda, e aí a pessoa, muitas vezes, ela se extravasa. Umas caem, outras falam, outras riem, outras choram, outros se ajoelham, e tem várias manifestações e movimentos que são expressões corporais. E não, me chama no meio dos negócios desse que eu gosto, desde que seja na unção do Espírito. Porém, nem todo movimento é unção do Espírito Santo. E nós temos de ter isso bem claro, através do entendimento da palavra. Então vamos um pouquinho lá para o Velho Testamento. Eu escrevi algumas coisas aqui sobre a unção. A unção lá no Velho Testamento, eu sei que os irmãos aqui já estão, é o 7º dia, né? 7º dia? É o 7º dia. Então eu sei que os irmãos já escutaram muitas coisas a respeito de unção. Então eu quero só falar um pouquinho a respeito disso. A unção lá no Antigo Testamento, ela tinha pelo menos duas finalidades físicas. Como que era? Uma unção geralmente com um azeite ou com óleo. Duas finalidades. Primeiro, uma finalidade terapêutica e a outra finalidade de perfumar. Terapêutica por quê? Porque quando o óleo era misturado com algumas ervas, com algumas especiarias, ela tinha um cunho de sarar, de tratar de uma ferida, de tratar de algo físico. Então, tinha uma questão terapêutica. Muitas vezes essa unção, ela misturado com algumas outras ervas, ela tinha um poder cardiovascular. Ela poderia ser um anti-inflamatório. Ela poderia ser também uma questão digestiva, para melhorar a digestão. Ela era antimicrobiana. Então era uma unção que ela era usada para alguém que estava com uma enfermidade, com uma doença. Era antifugicida. Eu não sou muito botânico, irmãos, a minha área é engenharia. Mas tem essa parte aqui que eu estava pesquisando, eu achei bem interessante. E aí a gente também tem a parte de perfumar. A gente vê na Bíblia ali, é um unguento que tinha outras especiarias misturadas com esse óleo, que passava a ter um cheiro. Então, às vezes a gente pega até o olhinho, que tem aqui um bálsamo, um unguento, ele tem um cheiro característico, mas também tinha esse óleo representando essa questão. E também tinha outra que era físico-simbólica. Isso é teoria minha, tá bom? Físico-simbólica, por quê? Porque você via, por exemplo, a unção de um rei, de um sacerdote. E por que era físico-simbólico?
físico, porque, por exemplo, quando ia ungir um rei, era na presença de algumas pessoas, mostrando que o derramamento daquele óleo dava simbolicamente para essa pessoa um poder, uma autoridade. Então era físico simbólico. Quando se ungia um sacerdote, era físico e simbólico. Todos os outros sacerdotes vinham, o povo via, olha, está aqui sendo ungido um sacerdote. Hoje, quando o pastor, tem algumas igrejas que derramam óleo sobre o pastor, perante a igreja, perante os obreiros, dando a ele uma autoridade de ministro da palavra de Deus. Então é físico, mas tem uma simbologia, tem o poder do Espírito ali envolvido nesse ritual. São rituais que precisa ser feito. Muito bem, a tradição foi vindo, foi trazendo isso daí. Hoje eu não sei se é ungido rei, não consegui achar na literatura se ainda há unção de rei, mas lá antigamente tinha essa situação. E essa unção, simbolicamente, lá no Velho Testamento também simbolizava o Espírito Santo, só que de forma temporária. Por exemplo, Sansão, quando ele era cheio desse Espírito, ele tinha uma certa força, e aí então ele fazia algumas coisas que Deus mandava. E até aquele que Deus não mandava também, né? Porque o bicho era rebelde. Mas também tinha aquela unção quando vinha a respeito ou sobre um profeta, para profetizar, porque o profeta era a boca de Deus na terra, era o elo de ligação entre Deus e o homem em Deus. Então ele se enchia do Espírito, e então ele profetizava às nações, aos reis, etc e tal. Então isso lá no Velho Testamento, fisicamente e simbolicamente, a autoridade, poder que era feito pelo Espírito de Deus. Lá na criação também tem a presença do Espírito, né? Quando Deus vai criar todas as coisas, está ali também o Espírito Santo. E no Novo Testamento, irmãos, na nossa época, é a época da igreja. Então lá Jesus fala a respeito de uma promessa feita por Joel, que nos últimos dias viriam sobre nós o derramar do Espírito. E isso foi cumprido lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, 3, assim você vai ver o derramamento do Espírito Santo. Só que agora é de forma não momentânea, é de forma literal e até quando Jesus voltar. Não é mais temporal. Agora quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós somos plenos. E aí tem alguma finalidade para essa nova era que nós estamos, ou a era da igreja, ou a dispensação da igreja. Primeira coisa, a finalidade de habitação. O Espírito Santo habita em nós. É uma unção que vem a respeito ou em despeito disso daí. O Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo trabalha na salvação. Essa unção do Espírito trabalha na salvação. Depois, a regeneração. O Espírito Santo trabalha na nossa regeneração. Quando nós somos revestidos, cheios do Espírito, não estou falando de batismo, agora estou falando de recebimento do Espírito. Nós damos a autoridade a Ele de trazer algo que é da doutrina da salvação, que é a parte da regeneração. Nós somos regenerados, somos reavivados. Aquilo que se passou fica para trás. Agora as coisas são novas. Nós somos vivificados e regenerados pelo Espírito. E também, falando agora a respeito do batismo, nós somos então revestidos de poder. O Espírito Santo, então, agora ele vem outorgar ou dar à igreja os dons espirituais. Então, no Velho Testamento era temporal. No Novo Testamento, agora, ele é fixo até a volta de Jesus. Então, irmãos, uma igreja, para ela prevalecer, ela tem que ter essa manifestação do Espírito sobre a nossa vida. Porque senão nós somos apenas pessoas religiosas, que frequentamos um templo religioso, que fazemos rituais não com o coração e não movidos pelo Espírito, mas movidos pelos rituais e pelo conhecimento humano. E na verdade nós estamos aqui porque nós somos ungidos, nós somos habitação desse Espírito. E se nós queremos ter um 2026 cheio dessa unção e ungidos, e sendo o templo do Espírito Santo,
E sendo essa igreja que o inferno não prevalece, então nós precisamos buscar com entendimento o Espírito Santo. E aí eu quero falar a respeito, então, voltando agora para a nossa palavra, depois dessa introdução rápida, a respeito de uma igreja cheia da unção e de como ela pode prevalecer contra as portas do inferno. Primeira coisa, esta igreja precisa estar cheia do Espírito Santo para perseverar na doutrina. Quando eu falo doutrina, irmãos, eu não falo de usos e costumes. Quando eu falo doutrina, eu falo da doutrina da oração, do ensino da palavra, do partir do pão, da koinonia ou da comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela precisa ter essas características. Muitas vezes a pessoa chega para mim e fala: pastor, eu quero sair da igreja. Tá. Para qual igreja que você vai? Ah, eu vou para a igreja. E fala o nome. Nada contra a igreja de parede preta, de worship, de os negócios, né? De mantra. Tem uns mantras nessa igreja, né? E repete. O louvor já não exalta mais a Deus. A igreja, ela é humanista. O ser humano é o centro. Jesus já ficou em segundo plano. Aí eu pergunto para essa pessoa assim: você quer sair da nossa igreja? Tá bom. A igreja que você vai, tem oração? Ah, pastor, não. Já acabou para mim, já não tem, certo? A igreja que você vai tem ensino. Ensino da palavra. Ensino. Não é palavras motivacionais. Não é um pastor que é coaching. Sabe, aquele pastor que fala uns negócios assim, para mexer com o seu emocional. Não é uma palavra motivacional. Nós somos motivados pelo Espírito. Em todas as coisas eu posso, como Paulo fala, em todas as coisas eu sou fortalecido. Eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, mas eu sei viver abastado. Em todas estas coisas eu posso, naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Espírito através da unção. Então a igreja não tem ensino, não tem oração. Então vou dar um desconto. Tem koinonia? Não. Porque hoje tem igreja com lugar VIP, separado. Você paga um lugar para você ficar. O banheiro é particular. Eu estava vendo na internet e fiquei horrorizado. A igreja que tem área VIP. A sua igreja tem uma liderança que cuida de você. Ah, pastor, tem um pastor, mas o pastor não conhece nem o nome, não sabe nem quem é a ovelha. Para você conversar com o pastor, você tem que marcar uns 4 anos antes, porque a agenda dele, e olha que talvez você não fala nem com ele, você vai falar com o sub do 3º, do 4º assessor, para ele ver, para conversar com o assessor, para o assessor analisar, para ver se você vai poder conversar com esse pastor, para ver se ele pode te atender. Você quer ir para essa igreja? Eu não vou falar para você ir com Deus, porque Deus não está nesse lugar. Então uma igreja que persevera na doutrina, cheia do Espírito Santo, na oração, na palavra, no partir do pão. Esse partir do pão aqui, irmãos, não é somente no momento que a gente chama para fazer o churrasco. Esse partir do pão é no momento que nós estamos em comunhão. A palavra é koinonia, do grego. É estarmos em comunhão, repartir com cada um, emprestar o ombro para você muitas vezes chorar, emprestar o ouvido para muitas vezes você falar, desabafar, é orar com você, é no momento que você está caído e você não ser julgado, mas você pegar pelas mãos essa pessoa e caminhar junto com ela. Isso é uma igreja cheia da unção, e com certeza, irmãos, uma igreja dessa daí, as portas do inferno não prevalecem. Uma igreja cheia de oração, oração com entendimento. Não podemos ficar somente em 12 dias no começo do ano. Na verdade, a oração é um relacionamento com Deus. Eu preciso ter um relacionamento bilateral. Às vezes eu tenho que falar, mas às vezes eu tenho que escutar. Então a oração ela tem que fazer parte. E a palavra, irmãos, porque a palavra vai me dar raiz, profundidade, que no momento da tribulação, do vento, do temporal, eu vou balançar para lá, vou balançar para cá, mas a minha raiz está na palavra.
Então, uma igreja que o inferno não prevalece, que as portas do inferno não prevalecem. Esta igreja cheia da unção, ela é perseverante na doutrina. Segunda coisa, esta igreja cheia da unção, ela é perseverante na santidade. Não é levada por vento de doutrina. Ah, pastor, mas a igreja está vazia, eu tenho que fazer alguns movimentos. Pinta de preto, faz um palco, chama o cantor A, cantor B, paga 200, 300, 400 mil, 50 mil. Põe o camarada num hotel 5 estrelas, 6 estrelas, na galáxia, sei lá na onde. Toalha branca, água de marca. Para quê? Para tentar chamar o povo. Irmãos, nada contra a igreja que faz isso, mas nada a favor também. Ser cheio do Espírito Santo é quando eu evidencio o fruto do Espírito, o amor ao próximo. Eu fiz parte, infelizmente, eu falo infelizmente, de uma, eu não sei nem se eu posso chamar de igreja, em que lá não podia ter pobre, não podia ter preto, não podia ter prostituta, não podia ter ladrão, não podia ter nada. Uma igreja que era exclusivista. Quem era rico, cheio do dinheiro, com a cor da pele igual a deles, era bem quisto, era bem tratado. Mas uma pessoa que muitas vezes levava as crianças para comer na igreja, porque não tinha alimento em casa, ela não era bem quista, ela era colocada de escanteio. Uma médica veio dos Estados Unidos visitar a nossa igreja. Eu não sei se eu posso chamar de igreja, mas faz de conta que é. E eu lá, depois do culto, conversando com alguns irmãos, fazendo aquela parte da comunhão, e essa família pobre estava lá comendo, porque não tinha comida em casa. De repente chega a médica, e todo mundo só faltava pegar, que nem fez lá o pessoal que fez o bezerro de ouro, pegar a médica e carregar no colo. E uma das filhas dessa família que era pobre, ela era prostituta. E frequentava a nossa igreja, eu batalhando para evangelizar, para batizar, para trazer a palavra sobre a vida dela. E eu percebi no olhar dela, Guilherme, porque quem é discriminado sabe. Nós muitas vezes não vemos. E ela num canto, olhando o que esse pessoal fazia com essa pessoa. E ela nunca foi cumprimentada na igreja. Uma igreja exclusivista, que não tem fruto, que não tem amor ao próximo, que não tem compaixão, que não tem o mesmo olhar que Cristo tem quando ele olhava uma pessoa enferma. Da mesma forma que aquela mulher que foi trazida para ele, falou, foi apanhada de adultério, e a lei de Moisés manda a gente apedrejar. O que o senhor fala? E muitas vezes tem igreja, eu não estou falando aqui, tá, irmãos? Tem igreja que não tem esta unção. E aí o que ela faz? Ela pega e taca, não é uma pedra não, são várias pedras. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ama o próximo, ela produz o fruto, sem fazer força, irmãos, é coisa natural. Está aqui, ó, quando chegou na nossa igreja a primeira vez, como foi recebido? Parecia que estava em casa. Por quê? Porque nós somos uma igreja receptiva. Como eu me sinto em casa quando eu venho aqui. Por quê? Porque aqui os irmãos vêm, nos recebem bem. Demonstra esse amor, não é falsidade. Eu estou falando de demonstração, que é o Espírito, irmãos, ele vai compactuando com outro Espírito. Quando vem com falsidade, a gente entende que é falsidade. Porque nós também temos o Espírito Santo. Então nós devemos entender isso. Então uma igreja cheia do Espírito, ela é parecida com Cristo. Qual é a atitude de Cristo com essa situação? Uma igreja que a porta do inferno não prevalece, ela é parecida com Cristo. Ela precisa ter santidade, ela precisa ser cheia do Espírito, ela precisa amar o próximo e ela precisa ter o fruto do Espírito evidente. Tem irmão que escuta uma coisa, quer falar 10. Longanimidade, esquece. Temperança, esquece. Paz, esquece. Esquece. Pastor, eu sou crente, mas minha mão não é. Eu sou crente, mas eu já dou um rabo de arraia pentecostal, já dou-lhe essa malacaia, e, irmão, você não está sendo cheio do Espírito dessa forma.
Terceira característica de uma igreja cheia do Espírito, da qual a porta do inferno não prevalece. É uma igreja missional, ou uma igreja missionária. Uma igreja que não só olha para dentro. Pensa numa igreja que gosta de fazer evento. É nós. É congresso, é encontro, é simpósio, qual que é outro nome aí? Conferência, é conferência não sei do que, não sei o que lá, é conferência da plantinha de plástico, da plantinha normal, do cachorrinho, do pet, é conferência, Quantas almas nós temos ganhado nessas conferências, nesses encontros? Quantas almas nós temos evangelizado e trazido para dentro, porque nós somos cheios do Espírito, cheios da unção, e cheio da unção, eu tenho que me preocupar com aquele que está lá fora, porque é o mandamento, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Será que nós somos cheios da unção e estamos fazendo discípulo? Uma igreja cheia de unção, ela é uma igreja missionária, é uma igreja que tem um crescimento saudável. Não é ajuntamento de pessoas. Vamos fazer uma campanha, dá um nome para a campanha que você quer ir. Campanha dos 3 pulinhos que vai fazer você ganhar bens. Põe uma placa, enche a igreja. 7 dias que a gente vai passar no sal. Bom, sal grosso serve para fazer churrasco. E me chama. Não. Uma igreja cheia da unção, ela tem a palavra. Ela entende que ela precisa olhar lá para fora e ver um pecador que precisa ouvir a palavra. Uma igreja missionária é uma igreja que gera e que forma líderes, professores de escola dominical, pessoas que são evangelistas, pessoas que se preocupam com aquele que está enfermo, com aquele que está no mundo das drogas, sem um olhar acusatório, mas o olhar de compaixão, de amor, entendendo que o ide de Jesus é um mandamento que todos nós, o ministério da reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, vai falar sobre o ministério da reconciliação, que somos todos nós responsáveis, porque todos nós temos o ministério da reconciliação, não são os líderes e pastores. O ministério da reconciliação é nosso, está entregue por Jesus em nossas mãos. Ide e pregai o evangelho. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante no ide, por quê? Porque ela se preocupa em implantar a igreja. Eu não sei qual o bairro daqui, ou quais são os bairros de Itapira, mas é uma igreja que vai lá, puxa vida, tem um ponto de pregação que a gente pode fazer lá na casa do irmão fulano de tal, e de lá pode nascer uma igreja. Geralmente as nossas igrejas, ela é plantada dessa forma, né? Um ponto de pregação aqui numa garagem, numa casa pequenininha, e vai crescendo, os irmãos vão vindo, e aquela coisa toda, e Deus vai trabalhando, e nós somos cheios da unção, e Deus é que prospera, porque nós somos apenas um instrumento. Então uma igreja cheia da unção, irmãos, ela é uma igreja que planta, que gera líder, e que tem uma visão missional ou missionária. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo? Por que nós estamos nessa campanha buscando a unção? Qual é o seu objetivo de buscar a unção? É ser cheio. Mas Deus não faz um enchimento ou um revestimento de poder se você não tem ou se Ele não tem um propósito. Qual é o propósito dessa igreja estar aqui nesse endereço? Estava comentando com o pastor Tiago, como a igreja de vocês fisicamente é bonita. Uma igreja aconchegante, bem feitinha, os bancos bonitos, pessoas lindas, maravilhosas. Mas se não for uma igreja que não tem perseverança na doutrina, que não tem santidade e que não observa o ID, é simplesmente um prédio. Mas ela está aqui, implantada aqui, e eu quero acreditar que não é pela vontade do pastor Eduardo ou da nossa convenção, ela é vontade do coração de Deus. Então por que nós estamos aqui, ou por que vocês estão aqui? Porque Deus tem um propósito nesse bairro através dessa igreja.
E esta igreja precisa ser relevante nesse bairro. Sabe uma pergunta que eu faço lá no Nova Copa? Se de repente, você lembra disso daí? Se de repente fechar a porta da igreja, acabou a Igreja Brasil para Cristo. Será que as pessoas falam, nossa, eu sinto falta daquela igreja. Eu sinto falta daqueles irmãos. Eu sinto falta de escutar os louvores, ainda que eu não entrasse na igreja. Ou será que as pessoas vão falar assim, graças a Deus, fechou essa igreja. Já pensaram? Já se perguntaram? Se fechar essa igreja, será que as pessoas vão sentir falta? Se eu sair da igreja, será que as pessoas vão sentir falta? Ou vai dar glória, o pastor foi embora? Cheio do Espírito Santo, irmãos. É você ser cristocêntrico. É você se esconder atrás da cruz. Ser cheio da unção. É que Cristo apareça, que eu diminua. É que as obras de Deus sejam notórias na minha vida. Que o nome dele seja glorificado. Que a glória dele seja manifesta através da minha vida, da minha atitude, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. Que Cristo seja o centro. Que Cristo seja a minha unção. Não sou eu, não é o meu intelecto, não é aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, ou aquilo que eu estudo. Não. Não é o meu nome, não é a placa, não é a denominação. É Cristo. É Cristo, irmãos. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós estamos aqui em busca de uma unção. É o mês de número 7, julho. É o mês que eu preciso estar cheio. Então eu preciso buscar ser perseverante, ir até o fim. Pastor, mas é difícil. Irmãos, quem disse que ia ser fácil? Não ia ser fácil, irmã Maria? Não ia, né? É facinho? Não é. É difícil? É. Mas na unção, no poder, na graça, sobre graça, eu vou caminhando para Canaã. Eu vou marchando em meio à prova. Se eu cair, a unção me levanta. Se eu ficar enfermo, a unção me cura. Se eu ficar fraco, a unção me fortalece, porque aqueles que esperam no Senhor serão como águias, voarão. Os jovens se fatigarão, mas a unção fará com que ele tenha força. Então, nós não dependemos de nada que não seja a unção do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Então não é na minha força, não é no meu poder, não é no meu intelecto, é no Espírito Santo, e é esta unção que nós devemos buscar, irmãos. Não é unção simplesmente para juntar as pessoas crentes, é unção para ir lá para fora, é unção para eu visitar o hospital, é unção para eu ir na casa de recuperação, é unção para eu fazer evangelismo, é unção para que quando chegar alguém aqui, olhar para mim e falar, você é diferente. Quando você chegar no seu trabalho, você é diferente. Quando você abrir a sua boca, a pessoa ser curada, ser liberta e ser batizada com o Espírito Santo. Isso é a unção do Espírito Santo. E nós devemos buscar esta unção, irmãos. Não é o movimento faz parte, mas não é primordial. O movimento é gostoso, mas não é primordial. O movimento faz a gente balançar o corpo, mas não é primordial. Primordial é o Espírito Santo, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, labassurianda, labacanda, labacai. Ah, lamassuica, labachanda, rabacai. Nós temos essa oportunidade nesses 12 dias, irmãos, mas não podemos deixar somente 12 dias de clamor pela unção. Todo dia eu devo buscar esta unção. Todo dia eu devo buscar revestimento de poder. Porque o mundo jaz no maligno. E eu só sou vencedor na unção do Espírito Santo. Então, irmãos, fique com esta palavra. Uma palavra de encorajamento. Eu queria ser um pastor pentecostal, falar os negócios, mas eu não sou. Eu sou assim mesmo. Meus irmãos já me chamaram mais de 2 vezes, então gostou. Se gostaram, eu estou aqui. Eu gosto que você reflita. Eu quero que você vá para a sua casa pensando nisso. Como é que está a minha unção? Será que é só na hora do... Será que é só... Não.
A minha unção está na plenitude do Espírito que habita em mim. Eu posso fazer um movimento? Oh glória, posso. Mas a unção não está no movimento. Que é quando eu encarar os meus problemas. Espírito Santo, ajuda. Abre a minha visão. Alabassuri anda, alabacanta, alabaxai. Alaia sou decai. Espírito Santo, eu estou aqui. Seja meu amigo, amigo Espírito Santo, eu estou aqui. Eu não quero fazer aquilo que eu quero. A minha carne, ela quer ir para onde o Espírito Santo não quer. Mas é através dessa unção que eu venço o pecado. É através dessa unção que eu vou caminhar mais um pouquinho. É através dessa unção que eu vou enxergar as promessas de Deus sobre a minha vida. É através dessa unção que quando eu não tiver mais fé, a minha fé é renovada por intermédio da palavra. É nesta unção, irmãos, que nós devemos caminhar até o final de 2026. E se Jesus não vier buscar a sua igreja, vamos perseverar até o fim. E desta forma, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha, nem contra a sua vida. E nós seremos uma igreja que vai avançar para a glória do nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Muito bem, fica com essa palavra. Que Deus possa abençoar os irmãos no nome de Jesus. É isso que Deus tinha colocado no meu coração.